Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate um papo sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se você já é de casa, já está inscrito, seja muito bem-vindo de volta. Se você está chegando agora, aproveita a oportunidade para conhecer o nosso canal, vasculha aí que tem muito material bacana, beleza? E hoje nosso bate-papo, nossa resenha vai ser sobre quadrinhos. A gente vai conversar aqui um pouco sobre Moby Dick, adaptação de Bill Sienkiewicz e D.G. Chichester do clássico de Herman Melville. Eu tô aqui com esse livrão, literalmente, a gente está em aqui aproximadamente 21,5 por 33 centímetros, capa dura, lançamento agora de 2022 da editora Trem Fantasma. Inclusive, eu já comentei uma outra obra da Trem Fantasma, Sangue e Gelo, vou deixar aqui no card se alguém quiser conferir ou rever. Mas antes da gente entrar propriamente nessa história aqui, mergulhar nas páginas de Moby Dick, vamos só bater um papo aqui, dar algumas curiosidades para contextualizar um pouquinho aqui a nossa conversa. Quem é leitor das antigas deve lembrar que não é a primeira vez que essa história é publicada aqui no Brasil. Lá nos idos de 1990, a editora Abril já tinha publicado a mesmíssima história, só que no formato americano, como parte integrante de uma coleção chamada Classics Illustrated, que justamente adaptava grandes obras da literatura mundial para os quadrinhos. Lá fora, essas publicações eram da editora First Comics. E só uma curiosidade, aqui no Brasil, Moby Dick foi a primeira edição que abriu essa coleção, mas nos Estados Unidos ela foi a número 4. Inclusive, esta coleção dos clássicos ilustrados são 27 revistas, e mesmo na época da editora Abril, nem todos os números foram lançados aqui. Então, fica aí a dica, se alguma editora, Trem Fantasma, enfim, quiser publicar o material completo, tem muita história bacana nessa coleção, viu? Mas enfim, vamos lá. Moby Dick, versão Trem Fantasma 2022. Bom, aqui a gente vai ter, primeiro, deixa eu mostrar aqui um pouquinho da abertura, né, por falar assim, da revista, o desenho inconfundível, o traço inconfundível do Bill Sienkiewicz, né, ele vai estar aqui misturando uma série de elementos, né, a gente vai ter desenho, vai ter pintura, colagem, enfim, uma loucura só, mas que dá muito certo. A gente tem também aqui um marca-página formato gigante aqui da Trem Fantasma. E continuando aqui, olha, as páginas de abertura de Moby Dick. A gente já tem aqui uma splash page aqui do Ahab, né? Já com uma cara meio louca, enfim. A edição vai começar com alguns textos de abertura que são bem interessantes, assim, para contextualizar a obra, né, literária do Moby Dick e a versão em quadrinhos. Assim, para início de conversa, Moby Dick é uma obra gigantesca. A gente vai ter aí aproximadamente mais de 600 páginas, inclusive, a obra original. Aqui, obviamente, né, a gente não tem a mesma pujança em termos de páginas, então é uma versão simplificada, é uma versão resumida, bem resumida, inclusive, da obra, mas que eu acredito que consiga capturar a essência da coisa. Até porque a obra original do Herman Melville, que foi publicada em 1851, ela não é pura e simplesmente a história Moby Dick, né? Ela tem uma parte que ela serve como uma espécie de tratado sobre baleias, né? Várias páginas e páginas descritivas sobre os diversos tipos de baleia, enfim. E por outro lado, ela também serve como um registro histórico daquele período, porque a atividade baleeira era extremamente importante, difundida e gerava muito dinheiro na época. Então, Moby Dick ela é uma história de ficção, mas ela tem esse outro lado de tratado sobre baleias e registro histórico que é muito forte e, claro, toma um espaço grande em termos de páginas, por isso que é uma obra tão extensa. E o próprio Melville, ele teve experiência em navios e, inclusive, num navio baleeiro. Então, a história tem uma verossimilhança muito grande porque o próprio autor viveu situações semelhantes. Tudo isso e mais algumas informações vão estar contidas justamente nesses textos de abertura aqui, até que a gente chega ao início da história com a clássica frase "me chame de Ishmael" ou "call me Ishmael", né? Uma das frases mais famosas da literatura, que é justamente esse personagem que era um membro da tripulação do Ahab, começando a contar como ele conheceu Ahab, como ele foi parar no navio e todo o processo de busca incessante desse capitão pela famosa baleia branca Moby Dick, né? A visão do inferno, o demônio dos mares, enfim, na visão do Ahab. A história em si, ela vai lidar justamente com esses temas de obsessão
de loucura, de confronto entre homem e animal, ou homem versus natureza, enfim. Mas no final das contas, ela levanta alguns pontos interessantes, como por exemplo, quem é na verdade o monstro? Seria o Ahab ou seria a baleia, né? Então, enfim, como eu falei, a arte do Sienkiewicz aqui, ela vai misturar diversos elementos e ela vai servir muitas vezes para suprir algumas dessas lacunas, porque, claro, a obra gigantesca não tem como ser adaptada, pelo menos em 50 e poucas páginas, com toda a riqueza de detalhes, né? Mas o principal eu acho que está aqui, olha, os integrantes da tripulação, o Quick Egg, Starbuck, vários outros, assim, né? Retratados pelo traço inconfundível do Sienkiewicz, e na medida do possível todos os personagens têm um certo destaque, mas é claro, é lógico que o principal vai estar contido aqui na descrição do Ishmael, né, no texto, vamos colocar dessa forma, e na representação do Ahab, né, que começa aqui como um capitão todo alinhado, né, engomadinho e tal, com uma presença pujante, vamos colocar dessa forma, mas que ao longo que a história vai progredindo, a gente vai vendo outras facetas desse personagem, né? Ele sendo apresentado até mesmo na questão do traço mesmo, de uma forma mais desleixada, às vezes até com uma aparência, deixa eu tentar aproximar aqui, uma aparência um pouco demoníaca até, né? Cercado de um grupo de caçadores de baleia, também da guarda pessoal do Ahab, né? Enfim. E até realmente descendo a espiral da loucura, né? Então, assim, muita coisa fica implícita se você prestar atenção no traço do Sienkiewicz, né? Na maneira como ele representa certas cenas, ainda que de uma forma meio abstrata, como esse quadro que eu acabei de mostrar aqui, né? A gente tem o Ahab aqui, tipo, no meio de uma boca de baleia, enfim. Então, toda essa simbologia, toda essa maneira bizarra, vamos colocar dessa forma, bizarra no bom sentido, de contar a história através do traço, né, através do desenho do Sienkiewicz, isso também complementa alguns detalhes que não podem ser mostrados no texto por conta do tamanho, né? E olha só, temos aqui de novo o Ahab, cada vez retratado de uma forma mais sinistra ou mais bizarra, enfim. E os detalhes principais da história vão sendo relatados aqui e ali, né? Mais no texto, inclusive, do que nas imagens, porque as imagens elas têm esse impacto visual grande, mas tem muitas splash pages, tem muita página grande, assim, tal. Então não é uma história em quadrinhos no sentido literal da palavra, né? Naquela sequenciazinha de imagens. Muita coisa está misturada ali, jogada numa página só. E até que a gente chega no grande desfecho, né? Que acredito que não seja spoiler para ninguém, mas enfim, do ataque, né? Do encontro do navio com o Moby Dick, nessa splash page fantástica aqui do Sienkiewicz, né? E aí, a gente vai chegar no nosso final trágico da história, aqui representando, de novo, aquela imagem do início, né, da abertura da revista, com o confronto do Ahab, que inclusive esqueci de mencionar esse detalhe, uma perna de pau, que justamente esse é o motivo da loucura e da obsessão dele com o Moby Dick, né? Num confronto anterior, a baleia comeu a perna dele. Enfim, incongruências ou liberdades poéticas à parte, é uma história interessante que vale a pena ser conhecida, se você ainda não leu. Se você leu a versão anterior, lá de 1990, vale a pena essa edição da Trem Fantasma, justamente por conta do tamanho maior, que realça e dá mais destaque, mais detalhes para a arte do Sienkiewicz, né? No finalzinho a gente vai ter aqui algumas ilustrações extras, né? Inclusive aqui a ilustração da capa, né? E vai ter alguns pequenos textos, deixa eu mostrar só mais um pouquinho aqui, olha, diferentes visões e interpretações da Moby Dick, né? E a gente vai ter aqui bem no finalzinho mesmo, mais alguns textos falando sobre os autores, né? Tanto sobre o Melville quanto o Sienkiewicz e o Chichester. Detalhe, Herman Melville teve uma história muito louca e muito interessante também, viu? Vale a pena pesquisar depois mais detalhes, assim. Tanto que a vida dele serviu de inspiração tanto para o Moby Dick quanto para alguns outros livros que ele escreveu. E de fato, é uma vida bem agitada, bem movimentada. Por isso eu estou dizendo que vale a pena pesquisar. E aqui no finalzinho, alguns termos náuticos ou da época, né? Enfim, que realçam um pouco alguns das situações mostradas na história, né? Só para dar um entendimento um pouquinho melhor da trama. E aqui, finalizando com outra ilustração, de novo com o nosso Ahab aqui. E fechando, só para vocês darem uma olhadinha aqui na parte de trás, essa excelente edição da Trem Fantasma,
edição impecável, muito bem cuidada, muito bacana, vale a pena conhecer, de novo dizendo, seja você um leitor novato, seja você aquele que leu, como eu, a edição de 1990, esta edição aqui da Trem Fantasma é aquela para você deixar na sua estante, edição de colecionador de luxo, vale muito a pena, beleza? Essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário, que é muito importante. Já pegou essa edição da Trem Fantasma? O que você tem a dizer? Fez uma comparação com a edição de 1990? Deixa aí nos comentários, vamos trocar essas figurinhas aí e bater papo sobre quadrinhos, beleza? Eu vou ficando por aqui, não deixe de conferir as sugestões de vídeos que vão aparecer aqui no finalzinho, e a gente se encontra na próxima resenha.